É isso. Tá bem, professor. Nesse sentido, só gostaria de contribuir com alguns dados que eu obtive também junto ao Tesouro Nacional, dados de 2007. Selecionei 3 municípios por conta das peculiaridades de cada um. Assim como vocês aí que estão nos ouvindo, tem municípios de médio porte, grande e pequenos. Notem 3 exemplos de municípios: Guarujá, Piracicaba e Saltinho, todos de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí vamos notar o seguinte: as receitas de cada um depende muito da característica. A maioria dos municípios, nós sabemos, depende das transferências ainda. Transferências essas que são relativas ao FPM e ao ICMS. Então, como exemplo, eu tenho o dado de Piracicaba, por exemplo. Vamos dizer como está a composição. Só para ter uma ideia das transferências correntes, onde estão todas as transferências da União e da Saúde, para Piracicaba representa 54,6%, enquanto a receita tributária é 21,5%. Vamos ao município do Guarujá. O senhor mencionou um município litorâneo que tem as suas características de explorar mais o setor imobiliário, e note que 53,5% corresponde à receita tributária, enquanto as transferências é um menor volume, 38,4%. Mas são municípios, cada um com a sua peculiaridade. Saltinho é um município pequeno já, em torno de 12 mil habitantes. E aí nós observamos o seguinte: transferências correntes corresponde a 75,7% de toda a sua arrecadação, enquanto que a receita própria, a receita tributária, IPTU, ISS, TBI e taxas, apenas 12,7%. Então, são peculiaridades que cada um dos municípios tem, mas nós sabemos que a administração do município é importante. Qualquer centavo a mais, mesmo na parte tributária, que representa, para alguns municípios, tem dificuldades nessa cobrança, é significativa para o município. E outra observação, que dos municípios do estado de São Paulo, grande parte, mais de 50%, tem até 15 mil habitantes. Então, a dependência desses municípios em relação às transferências da União é muito grande. Mas vamos levar em consideração, outro lado, que as responsabilidades também dos municípios pelas ações da União, que é compartilhado desde a Constituição. Hoje a saúde se realiza especificamente no município, grande parte da educação, principalmente a educação infantil, está a cargo do município, então tem esses impactos. O senhor gostaria de considerar algumas questões nesse sentido? Veja bem, professor Marcos, o gestor público local, o prefeito e a sua equipe, a gente cita muito o prefeito porque ele que é o chefe maior do município, mas ele tem que estar cercado de uma equipe bastante capaz, sobretudo que tenha conhecimento sobre os aspectos orçamentário e financeiro, para que ele venha ter assim um enquadramento bacana do seu município dentro do rol, né, dentro desse perfil de municípios que estão bem. Recentemente eu estive fazendo um serviço de consultoria em Olímpia, na Câmara de Vereadores, e Olímpia é uma cidade que tem 50 mil habitantes, é uma cidade do interior de São Paulo que não tem praia, não tem nada de turismo. Aí o presidente da Câmara me chamou e falou: Luiz, na hora do almoço eu vou te levar num lugar bacana aqui de Olímpia. Eu falei: bom, tá legal. E ele me levou um clube que foi montado lá, assim, uma praia. Eu não conheço muito esse negócio de praia, que eu não frequento muito, mas ele me mostrou uma coisa interessante que o empresário fez no município. E ele falou assim: olha, Luiz, isso aqui enche de gente todos os dias, final de semana não tem local para parar ônibus. Toda gente que vem do interior de São Paulo vem para Olímpia para tomar banho aqui nessa nossa praia artificial. E tem um clube muito bonito lá. E ele falou assim: e isso fez com que o município tivesse receitas, né? E eu falei assim: mas que bacana, eu não conhecia esse outro lado de Olímpia. Então, existe forma também de você explorar essa parte turística do seu município e fazer com que você aumente a arrecadação, aumente a sua receita. Então, isso precisa ser assim trabalhado assim, como se fosse aquele trabalho de abelhinha, de carpintaria, professor, senão o município ele fica muito dependente da União. E como você falou mesmo, a União, o Estado transfere muito recurso para o município, e quando o município ele não é um município da faixa litorânea, no caso do Guarujá, existe uma inversão, em que a maioria dos municípios que não são municípios que têm esses pontos turísticos,
70% a 80% de suas receitas são receitas que vêm de fora. Então, é preciso criar receitas próprias. Isso é muito difícil, a não ser com a criatividade. É isso. Tá bem, professor. Falando em receita, nesse aspecto da arrecadação, também estamos num período eleitoral. E é muito comum que os candidatos à prefeitura façam propostas de isenções de IPTU, de ISS, são as famosas renúncias de receita. Nós sabemos que elas não são proibidas, mas precisa tomar alguns cuidados. O senhor pode falar também sobre isso? Posso falar, posso, até porque é um tema do nosso manual. Professor Marcos, abrir mão de receitas não é crime. A lei de responsabilidade fiscal diz que o gestor público ele tem que se apoiar muito nos seus recursos próprios. Mas vamos pegar um município que tem um estoque de dívida ativa muito alto e as pessoas não estão conseguindo pagar IPTU, ISS e assim por diante. São dívidas são receitas que eu deveria ter lá no passado e não tive porque as pessoas não pagaram. Então, o que acontece? A renúncia de receita consiste em quê? Vamos pegar o exemplo da dívida ativa, porque é uma coisa que eu vejo, isso acontece no meu município, acontece em outros municípios. Eu tenho um estoque de dívida ativa, digamos assim, de 20 milhões de reais, para um orçamento de 80 milhões de reais. Observe você que é muito dinheiro parado, é um dinheiro que eu tenho parado e que não custa nada para mim recebê-lo. Basta eu adotar algumas políticas locais, ter um jurídico bastante apoiado na legislação e fazer com que eu venha receber esses recursos. Então eu chego e falo, olha gente, aqueles que pagaram o IPTU até tal data, estou dando isenção de multa, de juros. Aí vem isso, mas não pode, prefeito, é o último ano de mandato, você está renunciando a receita. Não é bem assim. Por quê? A partir do momento que eu abro mão de algumas coisas, eu trago bastante gente para o meu setor financeiro, né, atrás de pagar as suas dívidas, porque aquele prêmio é compensador para quem está devendo. Porque a pessoa que está na dívida ativa com IPTU, com ISS e outras, não está porque quer, é porque não está podendo pagar. Então, se eu dou qualquer benefício, qualquer benesse a esse contribuinte, eu tenho outros. Eu tenho uma compensação, porque a lei fala o seguinte, ao renunciar à receita, eu tenho que compensar algo, né, de igual valor ou acima. Por quê? Porque eu tenho as minhas metas que foram estabelecidas na LDO e essas metas eu preciso cumpri-las, senão eu vou ser penalizado. Então a renúncia de receita, em momento algum, mesmo nesse período de eleição, se for muito bem respaldada na legislação, pode fazer tranquilamente, que não é crime. Tá bem. O que importa, então, é uma gestão muito responsável nesse aspecto. Responsabilidade, sobretudo. Perfeito.